Fluminense do Renato Gaúcho. Ô, Mauro, pensando aí no trabalho do Ramon Dias, você já falava, né, há muito tempo que o trabalho dele não era bom. O título paulista, será que mascarou por pouco tempo as fragilidades desse trabalho? E você crê que esse time, desse mesmo Corinthians, possa render mais? Afinal, é um elenco com altos investimentos, com outro treinador? O Corinthians é um clube peculiar, né? Ele investe o que ele não tem, né? Mas investe. Então ele tem dívidas colossais e contrata jogadores caros, inclusive, né? O próprio Memphis Depay chegou ao Brasil como o mais caro do país, talvez tenha sido superado aí pelo Neymar, que chegou depois dele, né? Voltou ao Brasil. E acho muito curioso quando as pessoas falam o Ramon Dias salvou o time do rebaixamento. O elenco caro do Corinthians brigando para não cair era uma coisa patética. Tirá-lo da zona do rebaixamento, mas mais do que obrigação, mesmo sem o holandês. Né? O Corinthians não tinha elenco para brigar para não cair. Aí houve aquela arrancada muito boa na reta final do Campeonato Brasileiro, foi o melhor momento, mas isso veio depois de 2 fracassos. Perdeu a chance de ser campeão da Copa do Brasil, mesmo jogando contra o Flamengo com menos um homem desde o primeiro tempo, não conseguiu superar o Racing na Sul-Americana e, com isso, além de perder a chance de ser campeão, não conseguiu a vaga na fase de grupos da Libertadores do ano seguinte, 2025. Aí tem aquela arrancada, vai para a fase preliminar do torneio internacional e, pela terceira vez, é eliminado. Um fracasso, um fiasco, sofrendo com Universidade Central e depois perdendo 3-0 para o Barcelona em Guayaquil. Aquele resultado foi o que determinou a eliminação precoce do Corinthians, ou seja, foi para a Sul-Americana mais uma vez. Então, assim, o futebol do time é pobre. A partida que o Corinthians fez, por exemplo, na final, nas finais até, partidas ruins, jogos ruins. O Corinthians, em raros momentos, apesar de ter bons jogadores, apresentou um grande futebol. Eu vejo o Ramon Dias como uma espécie de Luxemburgo argentino. Já foi um grande técnico lá, né? Já foi um técnico de destaque, muitos títulos, mas ele decaiu muito. Hoje é um técnico fraco. O filho dele não acrescenta muita coisa, me parece. O trabalho no Vasco não foi brilhante, o trabalho no Corinthians também ficou aquém. Né? Mas essa demissão mostra que, apesar de toda a agenda positiva, todo o oba-oba e tudo mais, né, com o título paulista, que tem lá sua relevância, mas não a relevância que foi dada, especialmente por parte da mídia que cobre o Corinthians, na realidade é dura. E a realidade mostra o seguinte: o trabalho não era bom, por isso ele foi demitido. E o mais hilário disso tudo foi ver até coleguinhas ontem saudando e agradecendo. Cadê o cara do coração aquecido, hein? Fiquei curioso. Mas agradecendo, gratidão, Ramon, muito obrigado. Você é tão bom, por que mandou embora? Você está tão grato, por que não ficou com ele, meu irmão? Cada coisa, cara. Essa agenda positiva é muito criativa. E ela se renova, né? E as pessoas não têm a menor vergonha, o menor constrangimento de agir dessa maneira. O trabalho não era bom, o elenco pode sim apresentar mais com outro técnico, depende da capacidade de quem vai chegar, né? E parece que vai ser o Dorival. Dorival é aquele que, quando o Flamengo agiu muito mal com ele, ao não comunicar que ele ia ser demitido, que ele não teria o contrato renovado, e não o teve por falta de acordo financeiro, diga-se de passagem, entre outras coisas, né? Agiram pelas costas. Isso foi sacanagem com ele. Mas aí teve aquela história, nossa, o outro técnico já está negociando. Talvez o Dorival esteja negociando também há algum tempo. E também não é nada demais, esse mercado é assim. Mas aquela vitimização do Dorival também é uma grande bobagem. O Dorival é um personagem muito engraçado, curioso, né? Porque ele fracassou retumbantemente na seleção brasileira e agora todo time que demite um técnico pensa no Dorival. O que mostra também um pouco sobre os nossos cartolas, né? Que realmente funciona a tentativa e erro. Bem ou mal, fracassando na seleção, ele virou uma grife um pouco mais requintada na visão tacanha de muitos dirigentes. Ô Arnaldo, pensando ainda no trabalho do Ramon Dias, antes da gente avançar nesse plano A que está perto de se concretizar, que é o Dorival Júnior, o Ramon até conseguiu alguns resultados pelo Corinthians, o time esteve perto de ser rebaixado no ano passado, correu riscos reais de cair, ele conseguiu aquela arrancada na reta final, em que o time, né, acaba se classificando para a pré-Libertadores. Neste ano teve o título paulista, que foi bastante comemorado pela torcida, mas um time com muitas fragilidades. Para você, foi um trabalho que bateu no teto, realmente? Era o momento de troca? Acho que tem essa situação, sobretudo nas partidas de Copas e até mesmo na decisão do Paulista. Talvez o Corinthians tenha mostrado um pouco o repertório. O Ramon Dias tentou mudar um pouco o time em algumas situações, poucas vezes deu certo. Mas o que me chamou mais a atenção no teto do trabalho, na reta final, nessas horas antes da demissão, foram, primeiro, a entrevista do Memphis Depay depois da derrota para o Fluminense, e foi uma entrevista demitindo o treinador, né? Eu poucas vezes vi
um jogador destruir tanto o trabalho de um técnico em inglês, né? No futebol brasileiro eu nunca tinha visto mesmo. Mas dando um ar de que ele manda ali no pedaço, né? O Juca falou tanto da questão do Neymar no Santos, o Memphis Depay no Corinthians ele manda mais do que eu imaginava, né? E eu concluí depois daquela entrevista que o Ramon não continuaria, mas faltava, né, Juca, aquela sentença definitiva, que é o post do presidente da Gaviões da Fiel. E a gente sabe como funciona no Corinthians. Quando a Gaviões da Fiel só a pessoa cai, pode ser o presidente, o técnico ou o jogador, né? Então, ontem mesmo, na Moço, o post do presidente da Fiel, o Corinthians não precisava nem fazer a nota oficial, tal, já estava decretando o final da era Ramon Dias. Esses dois fatores, mais a situação delicada do presidente, que está sendo indiciado, foi a polícia no mesmo dia que o Corinthians jogava com o Fluminense, me fazem imaginar que não é uma simples troca de treinador, pode ser o Dorival ou qualquer outro, que fará o Corinthians ser um 2025 maravilhoso, né? A situação do comando do clube é frágil a ponto do jogador mais caro tomar conta, literalmente, do que está acontecendo. E quem quer que seja contratado vai herdar, sim, um elenco bom, com bons jogadores, mas um clube caótico também, né? Com várias situações frágeis, amarras frágeis, laços frágeis, né? Então, eu acho que o Corinthians, em 2025, é até difícil de analisar, porque ele ficou tão inebriado com o título paulista que as coisas ruins que aconteceram nesse ano, e o Mauro listou várias delas, como eliminação na Libertadores, a fragilidade defensiva do time, agora enroscado também na Copa Sul-Americana, ficaram em segundo plano. Mas tudo isso estava inserido no trabalho do Ramon, mas também no dia a dia do clube. Eu até agora, eu não sei exatamente quem é o responsável pela saída do Ramon. Se é o Memphis, se é a Gaviões ou se é a direção do Corinthians, que cada vez fica mais frágil. Parece que a declaração do Memphis foi uma espécie de pá de cal, né? Porque ele liga o modo sincerão ali, expõe o treinador, uma declaração realmente forte. Juca, como é que você recebeu essa declaração do Memphis? Ele falou verdades necessárias, para alguns foi isso, ou quebrou uma hierarquia e mostrou, como o Arnaldo disse, tá virando meio um dono do time, uma espécie de Neymar? E também, já entrando nessa seara aí dos treinadores ou do novo treinador, esses nomes ficam pairando por aí, né? Os últimos da seleção, tem o Tite, tem o Dorival, tem o Diniz. A gente fica no mais do mesmo, assim? Pois é, eu acho que fica no mais do mesmo. Acho que, respondendo ao Arnaldo, quem foi que derrubou o Ramon Dias, eu diria que o que derrubou o Ramon Dias, e foi observado pelo Memphis, é um time sem compactação nenhuma, que tomou 3 gols iguais. Os 3... Tirante o gol de pênalti, né, do Arias, os 3 últimos gols tomados pelo Corinthians foram idênticos. 2 do Palmeiras e 1 do Fluminense. De fora da área, ninguém está livre de tomar gols de fora da área, mas sem que ninguém se aproximasse para tentar evitar os arremates de fora da área. Então, eu acho que basicamente isso, e aquilo que a que o Mauro se referiu, me aponte uma grande partida do Corinthians sob a direção dos Dias. Um futebol à altura do investimento que o Corinthians não tem dinheiro para fazer, mas faz. Você não acha? Agora, eu acho que o retrato melhor do Corinthians, e é triste dizer isso, você viu na saída do presidente Augusto Melo da delegacia de polícia. Parecia o poderoso chefão do degrau de baixo, do porão, né? Ele sai sorridente. Luísa, pense em que você é vítima de uma acusação injusta. Qual é a sua reação? Se você sai do interrogatório rindo como ele saiu, ou se você sai indignado, né? Você faz greve de fome, como fez lá o deputado Glauber Braga.
né, de tamanha indignação com aquilo que ele considera ser uma injustiça cometida contra ele. Não, o Augusto César, como se ele tivesse absoluta convicção da impunidade quando ele estava lá como indiciado, não como testemunha. E segundo, vou voltar a dizer o que teve acesso o repórter Tiago Salazar, da Gazeta Esportiva, será indiciado mesmo. Será indiciado no inquérito da polícia. Vai virar réu. Né? Isto esgarça. Você imagine, num mundo de boleiros, ter um comandante assim. Aí o Memphis se acha no direito de fazer o que fez, que é claramente uma postura antiética, porque ele tem todo o direito de fazer isso dentro do clube, no vestiário. Falar, senhor Ramon, estamos jogando errado por isso. Né? Mas fazer publicamente me deu até a sensação de chutar cachorro morto, sabedor de que o Ramon não ficaria. Agora, esta gratidão ao Ramon é da Nano torcida, da Nano fiel, entendeu? Porque campeão paulista tá bom, entrou para a história do Corinthians. É o novo Oswaldo Brandão. Quer dizer, como é que você quer dar esse peso ao título estadual? Não se justifica. Não se justifica. Esse nome criado por você repercutiu, né?